Aleluias. Sempre quando se chama por Ele, Ele responde, Ele vem. Ele nunca dispensou um convite. Até mesmo para uma festa de casamento, Ele foi no casamento. Senhor, venha, sara minha filha. Ele foi na casa de Jairo e era uma criança morta. Ele nunca dispensa o convite. E esses hinos, quando realmente exalta o Senhor. É bom esses hinos de, como se diz, de ajuda, né? Autoajuda. Mas Deus quer ser adorado. Vamos, nesse instante, inclinar nossas frontes. Preciosíssimo Pai, amantíssimo Deus, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único e grande dominador. Tu és o mesmo, Senhor. Queremos lhe agradecer por estarmos diante de Ti. E queremos que o Senhor possa firmar a nossa fé em Ti, Senhor. Todo o nosso prazer que esteja voltado ao Senhor. Abençoa a Tua igreja uma vez mais. Tu venhas, ó Deus, de encontro com a necessidade de cada um deles. Tu conheces a necessidade natural, espiritual, física. Ó Deus, venha dar força ao Teu povo, venha dar graça, principalmente para que possa Te louvar, Te bendizer, permanecendo realmente no lugar correto, em meio às provas, às dificuldades. Ó Deus, que eles possam sempre Te louvar. Ajuda, Senhor, dando a cada um aquilo que necessitam para que seja um genuíno adorador do Senhor, não só com os lábios, mas com a própria vida. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 23. Verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Podeis assentar? Hoje pela manhã Deus nos abençoou muito e começamos um estudo com a mensagem A Fé Perfeita e estudando o que é uma fé perfeita, não uma fé qualquer, mas uma genuína fé. E necessitamos de mais fé do que aquilo que temos, porque precisamos da fé para o rapto. E eu sinto somente por aqueles que não tiveram como acompanhar a reunião, mas que você possa adquirir o DVD, a pregação, e na hora oportuna nós continuaremos, se Deus permitir. E eu espero que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Eu quero tecer alguns comentários, por certo não será uma pregação, não sei, quero fazer umas considerações sobre ignorância. A ignorância.
quando ouvimos o próprio Jesus pedindo ao Pai perdão por aquela gente, porque não sabia o que estava fazendo. Agora, que gente era aquela? Era gente pagã? Não. Era uma gente que não conhecia Deus? Não. Pelo contrário, era um povo que Deus havia escolhido, era a semente de Abraão, um povo eleito por onde Deus, por todos os séculos, manifestou-se através daquele povo, levantando profetas, trazendo suas promessas e mostrando o plano da salvação. Então, eles não eram um povo, vamos dizer, que não tinha meios para darem boas-vindas ao Messias, porque o Messias veio por este povo. Quer dizer, e como ele veio por ali, então, automaticamente, a gente pensa, eles teriam que ser os primeiros a dizerem bem-vindo, não é? Mas o que fizeram? Lhe mataram, lhe rejeitaram a sua mensagem, rejeitaram o seu ministério. Mesmo que Jesus dizia para eles, se vocês não creem no que eu digo, creia nas obras, porque elas dizem quem eu sou. Veja que o Cristo faria estas coisas. Então, por isso nos diz as Escrituras, ali eles o crucificaram. Ali, o lugar mais santo, a Jerusalém, aonde estava o templo, aonde estava o Torá, as Escrituras, aonde estava o sumo sacerdote, aonde estava o povo mais religioso, o povo que havia sido instruído pela lei. Eles, este povo que teria dado boas-vindas, não o grego, não o romano, não o bárbaro, mas o judeu. Então, veja, era um povo instruído. Ali eles, quem? O Cristo, Deus feito carne, o mais santo, o único santo, o Salvador, crucificaram, lhe deram a morte mais terrível. Por isso nós vemos Jesus dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E a ignorância, ela quer dizer ausência do conhecimento. Isso é o que é ignorância. Pessoa não conhecer. Mas como um povo que foi instruído e não conhece, então este povo não foi instruído corretamente. E se os seus ensinadores não lhe instruíram corretamente, é porque os próprios ensinadores, mestres, estavam cegos, ignorantes. O que houve foi que Deus começou a trabalhar com eles, trazendo-lhes a palavra, a revelação, através de Moisés, mas tudo aquilo, com o passar do tempo, o desdobrar dos séculos, aquilo foi se tornando uma coisa natural, e eles simplesmente caíram naquele patamar chamado tradição. Acostumaram. E Deus não é adorado
por cerimonialismo. Deus não é exaltado. Ele não quer esse tipo de adoração através da tradição, do costume, do hábito, da prática religiosa. Deus, Ele quer as profundezas do teu coração. Ele quer a tua sinceridade. Ele quer que você ponha o seu coração naquilo que você está fazendo. Por isso, vejamos que, como uma vez caíram em tradição, então, o que eles fizeram? Não reconheceram. E Paulo nos diz em 1 Coríntios 2,8, que a nenhum dos príncipes deste mundo, nem um sacerdote, nem um mestre de Israel, conheceu, porque se tivesse conhecido quem era ele, nunca teria crucificado o Senhor da glória. Mas é que Jesus, ele veio fora das tradições, fora dos costumes religiosos de seu dia. Vocês podem observar que quando os magos viram a estrela, é o sinal do nascimento do Messias. Porque antes de Deus fazer alguma coisa na terra, primeiro ele declara no céu. Os magos vieram a Jerusalém, naquela esperança que, chegando ali, toda a cidade estava eufórica, porque o Messias, o rei, havia nascido. E eles encontraram, vamos dizer, as ruas desérticas, as casas desérticas, o comentário era outro. Ninguém sabia, e eles perguntavam: onde é nascido o rei dos judeus? Onde está o rei dos judeus? Gente, veja só, veio os homens aí lá do fim do mundo, dizendo que viu a estrela do sinal da vinda do Messias, e eles estão aqui na capital religiosa. E aonde está o rei dos judeus? Não é isso? E ninguém sabia. Quando foram perguntar, o rei se perturbou também e chamou os sacerdotes. E aí? Aonde está o rei dos judeus? Onde é nascido? Eles tiveram que ir na Bíblia. Ele vai nascer em Belém, porque está escrito: e tu, Belém de Judá, de modo algum és a menor de entre as milhares de Israel, de ti virá o guia. Se ele sabia que a Bíblia dizia que era lá, naquela aldeinhazinha, que viria o Cristo, por que eles não tinham ali uma representação? Eles estavam mais ocupados com seu cerimonialismo ali no templo, com seus sacrifícios, com suas políticas, e assim por diante. Então, irmãos, eles nem sequer conheceram quando o Messias veio ao mundo. Quanto mais quando ele cresceu ali entre eles, quando uma criança com 12 anos discutiu com os doutores. Quantas pessoas estavam prontas para reconhecer o Messias quando ele veio? Olha bem, quantas? De entre milhões em Israel, encontramos 6 pessoas que estavam prontas: Isabel, Zacarias, Maria, José, Ana e Simeão.
Que elite era esta? Era uma elite espiritual, não era uma elite natural. E Deus poderia ter enviado um anjo em cada casa para dizer que o Messias tinha chegado. Mas a quem Deus enviou? A 3 pastorzinhos que estavam de vigília pela madrugada, ali no campo. Então vejamos, irmãos, que sempre houve uma ignorância a respeito das Escrituras. E o pior é que eles tinham as Escrituras bem, vamos dizer, bem pautada, explicando minuciosamente como viria o Messias. Quando Estevão descreveu isto diante daquela assembleia de príncipes, de nobres, o sinédrio israelense, o que Estevão mostrou para eles? A trajetória, como Deus elegeu Abraão e veio vindo e veio vindo. Deus veio atuando. Estevão viu um Deus viajante. Um Deus que veio de etapa em etapa. Enquanto aquela sala de gente inteligente, gente nobre, o que eles viram? Um Deus fixado em um templo. Um Deus imovível. Você deve entender que Deus não está parado. A Escritura nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus vai andando e você tem que andar. É o que Estevão mostrou a eles. E quando Estevão mostrou a eles que eles haviam rejeitado e crucificado a Jesus Cristo, eles não gostaram. Como pode um homem simples deste saber melhor do que nós, que conhecemos cada palavra da Bíblia, conhecemos cada profeta, o que cada um deles disseram, temos tudo bem treinado, bem explicado, bem detalhado. E agora esse Dom Ninguém vem nos ensinar? Não queremos te ouvir. Ainda mais quando Estevão lhes acusou: vocês mataram, vocês rejeitaram, vocês são como seus pais, sempre mataram aqueles que Deus enviou. Eles tamparam os ouvidos, eles gritaram, eles não queriam ser repreendidos, eles se achavam os tais. E o que fizeram com Estevão? Lhe deram morte, lhe apedrejaram. E ali estava o grande homem Saulo, o homem que conhecia tudo de cor, religiosamente, suplantava os jovens do seu tempo, era um homem super zeloso. E veja, estava mais cego, tão cego como qualquer um dos seus companheiros. Então nós vemos, irmãos, que Deus, Ele é um Deus que viaja. É um Deus que faz um trabalho hoje e amanhã Ele segue. Ele vai andando, Ele vai aperfeiçoando. Se você parar, você cai num poço de tradição. Você tem que andar junto com Deus. Nós vemos em São João capítulo 4, a samaritana e Jesus. Quando Jesus lhe pediu água, logo começou uma discussão. Ela disse: ora, você é da religião judaica e pede a mim a beber, eu que sou a samaritana, sou de outra igreja? Vocês dizem que é lá que se adora a Deus, que Deus está lá no templo, e nosso pai Jacó abriu esse poço. Vocês não são maiores do que Jacó?
Foi preciso Jesus dizer para ela: mulher, nem aqui, nem em Jerusalém se adora a Deus. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava dizendo? Deus está viajando, Deus está caminhando, Deus está realizando uma obra. Mas eles simplesmente não puderam crer. Foi isso que aconteceu com Israel. Por isso vemos em Mateus capítulo 23, Jesus censurando, Jesus condenando: ai de vós escribas, ai de vós fariseus, ai de vós por isso e por aquilo. Eles haviam colocado as tradições no lugar da verdadeira palavra, do verdadeiro Deus. E Jesus completou dizendo: eis que eu vos enviarei sábios, profetas, escribas, e a um deles apedrejareis, matareis. Aí está, como diz o irmão Brana, que o homem sempre vê o que Deus fez lá atrás. E sempre vê o que Deus vai fazer lá na frente. Mas nunca vê o que Deus está fazendo no momento. Aquilo que Deus está fazendo no momento, isso sempre será reconhecido um dia. Vamos dizer, quando já não tiver mais necessidade disso. Depois de haver passado a oportunidade, então reconhece. Depois dos soldados terem crucificado a Jesus, matado-o, então vemos que eles, quando viram o terremoto, viram os sinais, saíram batendo no peito, dizendo: realmente este era o Filho de Deus. Mas o que adiantava? Então o homem vê o que Deus fez no passado, o que Deus vai fazer no futuro, mas nunca vê o que Deus está fazendo no presente. São poucos os privilegiados que podem ver. Por exemplo, João Hus, 102 anos antes de Lutero, lhe mataram. Porque ele traduziu a Bíblia, ele explicou a Bíblia ao seu povo. E o sistema católico lhe matou. E ele pensava que estava fazendo uma coisa correta para aquele sistema. Você nunca vai agradar ao espírito de sistema se você estiver no Espírito de Deus. Veja Joana d'Arc. Transformaram ela numa santa. Mas nos seus dias, aquela menina, mocinha, ela era uma santa, era uma profetisa. E o que fizeram o sistema católico romano? Lhe julgaram e lhe queimaram na fogueira. 100 anos depois, para dizer que se arrependeram, foram lá, arrancaram os ossos dos padres que lhe julgaram e queimaram e jogaram a cinza nos rios. Quer dizer, sempre estão reconhecendo depois de passado a coisa. Veja São Patrício, Francisco de Assis, que ela toma como grande expoente dela, mas eles nunca foram recebidos nos seus dias. Não. Mesmo o próprio Jesus, quando censurou os fariseus, Jesus disse: vós dizeis, escribas e fariseus, se nós vivêssemos nos dias de nossos pais, não permitiríamos que eles matassem os profetas. Quer dizer, nós vemos hoje o que eles não viram.
E o importante é que eles não estavam vendo o profeta dos profetas, que logo eles estariam gritando: crucifica-o, crucifica-o. Então, o que é isso, irmão? A ignorância. E eu penso que uma pessoa que não tem a graça de Deus para poder ver, não passa de um simples ignorante. Não pensa que uma religiosidade faz da pessoa uma pessoa sábia, uma pessoa que vê. Não. É a verdadeira revelação que Pedro teve, quem era Jesus. É essa revelação, este sobrenatural, é que leva a pessoa a ver. E isso é algo que vem de Deus. Diz a Bíblia, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas a quem Deus chama. Por exemplo, hoje em dia nós temos uma promessa. Malaquias capítulo 4. Da vinda de um profeta restaurador. Da vinda de um mensageiro para os nossos dias. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pergunta aos sistemas religiosos de hoje se eles conhecem essa promessa. Não conhecem. Eles não conhecem. E por não conhecer, não preocupam. Por não conhecer, não vigiam. E por desconhecer esta promessa, é que tem condenado quando Deus tem cumprido ela. Eis que Elias virá e restaurará. E o que quer dizer restaurar? Trazer de volta algo que foi antes. Algo que foi ali no princípio. João Batista é esse restaurador. Não. Se João Batista fosse restaurar, ele teria trazido a lei. Era o que havia antes dele. Ninguém restaura coisa que está no futuro. Só se pode restaurar o que se passou. A casa que deteriorou-se, o carro que deteriorou-se. E Deus viu que o evangelho haveria se deteriorar-se no transcorrer dos séculos, os homens derrubando os verdadeiros ensinos com suas tradições, com as suas maneiras próprias. Por isso Deus olhando, ele disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora, quem no século 20 ao 21, como vivemos hoje, reconheceu isto? Quem? Quem? Olha a trajetória do que estamos falando, essas considerações sobre ignorância. Porque isso é perigoso. A pessoa pensa que está bem quando não está. Pensa que tem quando não tem. Mas eu quero vos dizer que Deus, Ele está fazendo uma obra, silenciosamente, preparando um povo para o grande arrebatamento. Para o grande arrebatamento. Há um povo que estará ali naquele dia. Eu recordo na mensagem, a mensagem, como diz, perfeita força em perfeita debilidade. Depois que o profeta pregou aquela mensagem,
Nós não temos isso em português, mas eu já li isso em outro idioma. No final, o profeta estava clamando, orando, dizendo: Senhor, eu tenho estado sozinho. Porque ele sofria pelas pessoas não poder ver o desenrolar de Deus, o que Deus estava fazendo, a Bíblia se cumprindo naquele momento. E ele queixando que ele tinha sido simplesmente expulso de todo grupo debaixo da terra, do céu, aliás. Eu sei que ali veio uma profecia com interpretação e disse: e tu, meu profeta, que pensas estar sozinho em teu coração, pensa estar sozinho. Mas eu digo, não é assim. Eu tenho um número determinado de pessoas que comparecerá diante de mim. Tu tens repartido bem o pão da vida. Quer dizer, em outras palavras, este povo tem comido deste pão. Quer dizer, não pense que você está sozinho. Alguém vai captar. Alguém vai ver. Por isso diz o profeta, quando acontecer o arrebatamento, muitos até mesmo depois dirão: Senhor, não haveria de vir o arrebatamento? Estamos em plena tribulação. E ouvirão uma voz dizendo: já aconteceu e você não soube. Já aconteceu e você não soube. Por que que não soube? Por falta de conhecimento. Por falta de preparação. Se conhecesse realmente de coração, não só com a cabeça, mas de coração. Porque muitos buscam conhecimento da Bíblia. Há muitos que estão buscando somente conhecimento dentro das mensagens. Não estão procurando por um relacionamento, por uma vida com Deus. Estão somente alimentando a cabeça e não o coração. E Deus não trabalha com a cabeça. Deus trabalha aqui no coração do homem. Por isso despertarão na tribulação. Agora, por quê? Não conheceram, não se prepararam. E a Bíblia é bem clara, em cada era ela termina nos dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer que Deus sempre está falando, irmão Febrônio? Sempre Deus está falando. Mas só falando e fazendo uma obra, silenciosamente. Eu fico muito admirado quando lemos a Bíblia e sabemos que aquele templo, que levou muitos anos para construir, Salomão construiu. Ali não se ouviu o barulho de um serrote, onde se constrói sem ver o barulho de um serrote, de um martelo. Se hoje, com as nossas ferramentas, não tem como evitar algum barulho, e ali foi feito da maneira mais silenciosa. Deus faz as coisas de uma, como diz, em discrição, quer dizer, sem fazer barulho, alvoroço. E a Bíblia nos diz que aquelas madeiras vieram de longe, aquelas pedras vieram de longe, e cada uma delas foram cortadas. Olha bem, de modo a encaixar cada uma no seu lugar. Foi um templo pré-montado.
Fizeram ele em um lugar, foi fazendo e foi levando, foi colocando. E Deus tem feito isso porque Ele tem um plano. Não é um arranjo do momento, não. Deus tem uma noiva, Deus tem uma igreja, Deus tem um povo. E Deus está trabalhando silenciosamente. E assim como aqueles elementos para a construção do templo vieram de todas as partes do mundo, da mesma forma, Deus tem seus eleitos espalhados na China, na África, na Europa, na América do Norte, América do Sul, na Oceania, por todas as partes. E o próprio Deus vai trazendo, vem, vem, vem. E eu penso, irmãos, será que todos que diz que conhecem estão na mensagem? Geralmente é uma dessas pedras. Realmente faz parte. Será que todos que diz fazem? Ou será que a ignorância tampa os olhos de muitos de nós? A ignorância foi sempre o grande problema. E termina crucificando a verdade. Ainda mais quando a Bíblia nos diz hoje em dia, muitos chamados, poucos escolhidos. Isso não te dá temor? Muitos chamados, poucos escolhidos. Quando Gideão bateu a buzina, convocando o povo para se livrar dos midianitas, dos adversários, vieram 32 mil homens, prontos para a peleja. E eles não vieram porque tinha medo, vieram porque queria realmente a liberdade e serem livres para adorar a Deus. Deus disse, é muita gente, Gideão. Diga para aqueles que estão comprometidos, são covardes, casou e não desfrutou a lua de mel. Aqueles que têm suas duplicatas, têm seus corre-corre diário. Diga para os covardes, a palavra foi assim, diga aos covardes que volte. Eu acho que eles não gostaram. Os covardes podem voltar. Não sei que palavra de Deus usou, para não irritá-los mais. Mas Deus disse, diga aos covardes que volte. E cada um voltou tendo uma justificação. Eu tenho que pagar a duplicata lá segunda-feira. Essa batalha pode levar 1 mês, 3 meses. E a vaca que dá por parir. E aí, quem vai tirar o leite? Um vizinho disse que só ia ficar esses 3, 4 dias. A verdade é que cada um busca um motivo. E dentro deste motivo, de 32 mil, sabe quantos voltaram de uma pancada? 22. Quase 2/3, né? Ficou 10 mil. Deus olhou e disse, Gideão, ainda é muita gente. Mas os inimigos, vamos dizer, 300 mil. Mas Gideão, é muita gente. Acho que Gideão dizia, eu já achava pouco, 32, e agora com 10, e ainda é muito. Mas acontece, irmãos, que com Deus, com Deus é muito. O importante é Deus estar no quadro. Vamos ver uma questão de discernimento. Põe esse povo aí para marchar e que vai beber água naquele rio ali. Daqui uma meia dúzia de quilômetros. Vamos lá. E você fica à parte e olha, você observa. Como eles vão beber. Aquele que beber água, igual o cachorro puxando com a mão, né? Igual o cachorro puxa com a língua, você deixa de lado. E aquele que chegar e cair de bruços e chupar água igual o boi, você pode mandar para casa.
Olha, de 10 mil saiu quantos? 300. Saiu 300. Essa última eleição dependia de essa última seleção dependia de um discernimento. Ali era algo de Deus, ninguém sabia, só Gideão e Deus. Então veja, foi Deus que escolheu. Não é de quem quer, nem de quem corre, mas quem Deus escolhe. Dos 10 mil saiu 300. Você pode dizer, mas irmão Febrônio, isso foi lá no passado, isso foi... A Bíblia diz que tudo aquilo era um tipo. Para mim, é a mesma coisa. Hoje, muitos chamados, mas é eleição dentro de eleição. Escolha dentro de escolha. Por isso, irmãos, mais do que qualquer coisa, precisamos deste entendimento espiritual. Deus, trata comigo. Deus, não me deixa cego. Deus, me dê ouvidos agudos para ouvir a tua voz. Deus, o que tu queres de mim? Pai, o que tu desejas de mim? Senhor, me ajude, não me deixe para trás. Tenha misericórdia. E eu quero dizer a vocês que aqueles que Deus trata, eles não estão em busca de uma igreja, não. Eles estão em busca do Espírito Santo. Eles estão em busca de uma genuína experiência com Deus. Eles estão em busca do novo nascimento. Eles estão em busca seguir o guia. Isto é o que Pedro fez. Isto foi o que os apóstolos fizeram. Mesmo aquele guia lhe dizendo, vocês não querem ir? Para onde nós vamos? Se conhecemos que só tu tens palavras de vida eterna. Então, irmãos, aonde estão esta gente? Eu espero que aqui esteja cheio. Que você seja um delas, seja um deles, seja uma dessa gente, que adora a Deus em espírito e em verdade, não por tradição, não por hábito, não por costume. E se há uma coisa, irmãos, que é perigosíssima, eu uso o superlativo, é o tempo. Estando na verdade ou conhecendo a verdade. Porque se você não vigiar, você simplesmente se acomoda. E a verdade se torna um hábito, uma tradição. Você acostuma com a igreja, com a pregação, você acostuma com Deus, você acostuma com os hinos, você acostuma até mesmo com aquela vida evangélica sem ser um cristão. É difícil dizer isso, mas é uma verdade. Há muitos evangélicos que não são cristãos, não são nascidos de novo, não têm a mente de Cristo. E por não ter a mente de Cristo, então ignora o que Deus está fazendo. Por exemplo, pastor, Deus tem enviado a mensagem. Mas a mensagem, Deus vai caminhando. Deus vai andando. Alguém diz, é por aqui, outro diz, é por ali. Mas tem uma coisa.
O verdadeiro eleito, ele tem um sentido real. Deus tem um povo que comparecerá diante dele naquele dia. Então, este povo simplesmente está caminhando com Deus. Eles ouvem a voz do Espírito. Eles seguem a liderança espiritual. E essa liderança sempre ela te interna mais dentro das Escrituras, mais em Deus. E a prova disto é que a tua vida, os teus frutos, prova que Deus está tratando contigo. Então, amados, o arrebatamento será a próxima coisa que Deus vai fazer. O que podemos dizer diante de Deus nesse momento, ou diante deste grande acontecimento? Qual deva ser a nossa posição? Preparação. E o profeta, ele veio para nos preparar, nos levar de volta à fé de nossos pais, ao compromisso com Deus, de volta ao alicerce. Então vamos construir a nossa fé de acordo com o que foi colocado pelos apóstolos e os profetas de Cristo. Vamos simplesmente temer esta ignorância. Nunca descanse. Mas pastor, eu fui. Foi. E o que é hoje? Mas pastor, eu sou. Irmãos, a vida espiritual sempre precisa de uma renovação. Se você não buscar esta renovação diária, eu não sei quanto tempo, alguém tem uma experiência hoje e pensa que essa experiência vai para toda a vida. Não, você tem que sempre buscar renovação. Você sempre tem que buscar reavivar a tua experiência. Por isso o profeta fala do rebatismo do Espírito Santo. Então isto simplesmente lhe deixa atento, vigilante, pronto, despertado para ouvir a voz do Espírito e estar de prontidão. Fiquemos de pé. Inclinemos nossas cabeças. Senhor Deus, amado Pai, olhamos para as Escrituras e vemos, Senhor, o que a ignorância sempre aprontou. Quando o Senhor estava ali na cruz, disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Como poderia um povo que tinha tudo, tinha a Bíblia na mão, tinha pastores, líderes, e não sabia o que estava fazendo? Ali estavam eles cantando: crucificar-me as mãos e os pés. Lá no templo cantavam, enquanto lá fora aquilo estava acontecendo. Repartir os meus vestidos e lançar os sortes sobre a minha túnica. E lá fora aquilo estava acontecendo e eles não viam. Oh Deus, nós somos tão homens quanto eles eram. Mas diante de Ti que estamos a lhe pedir, não nos deixe jamais enganados. Ó Deus, Tu és um Deus viajante, eu sei que o Senhor vai trabalhando e fazendo com que este templo seja construído, e eu creio que estamos no acabamento, Pai. As últimas peças estão sendo buscadas e colocadas em seus lugares. E
quando a última for colocada, então nada mais restará não ser o arrebatamento. O Deus da glória virá e manifestará e levará a sua igreja. Ó Deus, que cada um esteja vigilante por este momento. Que cada um esteja, Senhor, realmente sedento e lutando, e que tenha segurança real de que fazem parte deste edifício. E a única coisa que pode dar essa substância, Senhor, esta certeza, é o teu testemunho, o testemunho do teu Espírito, junto ao nosso Espírito, nos dizendo que somos teus filhos, que somos tuas filhas. Não é o testemunho de um pastor, não é o testemunho de algum grupo, não, Senhor, mas é o próprio Deus, dizendo, tu és meu filho, e esta filha dizendo, tu és meu pai, este filho dizendo, tu és meu pai. Oh Senhor Deus, permita que cada um tenha esta certeza, este testemunho na sua alma, na sua vida, esta segurança. Que tem pessoas que têm ouvido a voz do Senhor e têm dito, eis-me aqui, Senhor. Que o Senhor os encha do teu Espírito e que eles caminhem, Senhor, com firmeza, e que não viva comendo pelas mãos de outros, mas que possa alimentar do pão da vida, diretamente, Senhor, na mesa que o Senhor tem nos servido nesta era. Abençoa-nos, Senhor. E eu lhe rogo, Pai, que quando o Senhor vier, permita que aqui neste lugar esteja um povo esperando por Ti. E oxalá que todos esses bancos ficassem vazios. Que nenhum fique para trás, ó Deus. Mas que todos possam, como diz as Escrituras, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Isto quer dizer que o Senhor hoje tem a tua voz falando, mas que possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Me transforme, me modele, me quebra, me faça um vaso novo. Eu quero ser um vaso para a tua glória, para a tua honra. Eu quero te servir com toda a minha alma. Estenda, Senhor, as tuas mãos e abençoe teus servos e abençoe as tuas servas. Perdoa-nos de todas as nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, em nossas fraquezas, mesmo em nossas incredulidades, nossas dúvidas e falhas. Ajuda-nos a superar todos os obstáculos. Ajuda tuas filhas a superarem os obstáculos, as dificuldades, teus filhos, nossos jovens, nossas crianças. Guarda, Senhor, o teu povo, todo o teu povo, Senhor. Que o Senhor possa nos corrigir a cada um, aquele que está errado, porque o Senhor não corrige o estranho, mas a quem o Senhor tem tomado por filho, por filha, o Senhor corrige. E nós queremos ser corrigidos se estamos errados. Ó Deus, tudo o que desejamos é estar contigo quando aquele povo for tomado da terra. Senhor, que cada um possa viver para Ti, comprometido contigo, Senhor. Como uma mulher casada, comprometida com seu marido. Um povo comprometido com Cristo, casado com Cristo. Não flertando o mundo. Não olhando para fora,
Oh Deus, estenda tuas mãos e converta-nos a Ti mais e mais. E dá-nos o conhecimento daquilo que devemos ser, para que saibamos o que devamos fazer. Em nome de Jesus. Amém.